Frenologia. Você sabia que quando a água se transforma do estado líquido para o sólido dentro de uma forma de gelo, o que ocorreu ali foi uma conformação. Afinal, a água passa a ter o formato da forma de gelo. A frenologia é o estudo da conformação do crânio como indicativo das faculdades mentais e traços de caráter. Fren vem de mente ou inteligência, e logias ou logos vem de ciência e estudos, frenologia. Os frenologistas acreditavam que a forma da superfície do crânio representa e reflete a forma como os segmentos do cérebro se desenvolvem. Esses segmentos são chamados na frenologia de órgãos do cérebro, porque eram compostos de músculos que, como outras áreas do corpo, cresciam quando eram usados com mais frequência. Eles ligavam os inchaços e depressões na cabeça a certos aspectos da personalidade e do caráter do indivíduo, e isso pelo princípio da localização cerebral, que dizia que diferentes regiões do cérebro estão associadas a diferentes processos cognitivos. Se um comportamento particular é exagerado em certas pessoas e os crânios dessas pessoas são claramente ressaltados no mesmo lugar, então a região correspondente do cérebro deveria ser maior do que o normal. Por exemplo, aqueles que exibiam grandes quantidades de amor aos pais supostamente deveriam ter uma saliência mais notável na parte de trás do crânio, onde representaria na leitura do crânio o amor aos pais. E esse é o tema de hoje: frenologia, a leitura e interpretação do crânio. Breve história da frenologia. A frenologia teve origem no final de 1700, em Viena, inicialmente com a teoria da organologia e o método da cranioscopia, por um médico alemão chamado Franz Joseph Gall, apesar de que apenas mais tarde foi popularizada como termo de frenologia, dado pelos seus sucessores. Franz Gall notou que o córtex cerebral dos humanos era muito maior do que os dos outros animais, o que ele acreditava ser o que tornava os humanos intelectualmente superiores. Ele se convenceu de que as características do cérebro poderiam ser vistas na forma e no tamanho do crânio. Segundo ele, a mente é uma coleção de segmentos independentes alojados dentro do cérebro. Sua visão teve um grande impacto na medicina, na ciência e na cultura. Isso na primeira metade do século XIX, tanto na Europa quanto na América do Norte. Os 5 princípios sobre os quais se baseava a frenologia eram os seguintes. Primeiro, o cérebro é o órgão da mente. Segundo, os poderes mentais humanos podem ser analisados em um número definido de forma independente um do outro, totalizando 26. Terceiro, essas 26 faculdades nascem conosco e cada uma tem sua sede em uma região definida da superfície do cérebro. Quarto, o tamanho de cada uma dessas regiões mede o grau especificado no caráter do indivíduo. Quinto, a correspondência entre a superfície externa do crânio e sua parede interna é suficientemente próxima para permitir ao observador reconhecer o tamanho relativo desses 26 órgãos pelo exame táctil da superfície externa da cabeça. Vejamos agora quais são os 26 órgãos da frenologia distribuídos pela superfície do crânio. 1. O instinto de reprodução. 2. Amor dos pais. 3. Fidelidade. 4. Defesa pessoal. 5. Assassinato. 6. Astúcia. 7. Senso de propriedade. 8. Orgulho. 9. Ambição e vaidade. 10. Cuidado. 11. Aptidão e educação. 12. Senso de localização. 13. Boa memória. 14. Memória verbal. 15. Linguística. 16. Percepção de cores. 17. Talentos musicais. 18. Talento aritmético, contagem e percepção do tempo. 19. Habilidade mecânica. 20. Sabedoria. 21. Lucidez metafísica. 22. Sagacidade, causalidade e senso de inferência. 23. Talento poético. 24. Boa natureza, compaixão
e senso moral. 25, mímico. E 26, assimilação de Deus e religião. Cabeças ou bustos de frenologia eram utilizados por frenologistas para realizar a leitura do crânio, que supostamente revelavam informações sobre o caráter e a tendência de uma pessoa. Espera só um pouquinho, porque depois do intervalo eu venho com mais conteúdo bacana sobre frenologia. Os estudos da frenologia. Depois de examinar as cabeças de jovens batedores de carteira, Gall descobriu que muitos tinham saliências no crânio logo acima das orelhas. Ele sugeriu que esse ponto estava associado à ganância, ou uma tendência a roubar, acumular ou ostentar ganância. Alguns dos estudos anteriores de Gall foram feitos entre detentos de prisões e manicômios, e alguns dos traços que ele presumia detectar eram de criminosos. A estes, ele deu a ênfase extremista chamada de órgãos de assassinato, roubo e assim por diante. No entanto, os nomes foram alterados por sucessores para se alinhar com a moral e considerações religiosas da época, conforme vimos na lista de órgãos do cérebro. Se no seu livro de frenologia, Gall sugere que as faculdades morais e intelectuais eram inatas, afirmando que as pessoas já nascem com seu caráter moral e inteligência, logo, o ladrão, por exemplo, já nasceria com a predisposição para roubar. Como funcionava uma leitura de frenologia? Durante a leitura de crânio, o frenologista apalpava cuidadosamente a cabeça do indivíduo e anotava as saliências e reentrâncias identificadas na superfície. O frenologista compararia esses achados com os de um busto de frenologia para determinar o que a superfície do crânio tinha a dizer sobre as aptidões, o caráter e as tendências naturais daquele indivíduo. Ter a cabeça examinada por um frenologista era uma atividade popular, e permaneceu bastante tempo, mesmo depois das evidências científicas terem se acumulado contra as ideias de Gall. Muitos empregadores chegavam a exigir uma análise de caráter de um frenologista para garantir que um possível funcionário fosse honesto e trabalhador, pois acreditavam-se que as protuberâncias no crânio realmente forneciam indícios precisos de talentos e habilidades. Visitar um frenologista era como buscar o conselho dos chamados médiuns, clarividentes ou astrólogos de hoje, pois o frenologista era alguém que afirmava ter acesso a conhecimentos especiais sobre as pessoas analisando a cabeça. Continua comigo porque no próximo bloco vem muita coisa boa pela frente. Frenologia e a ciência. Os cientistas desacreditaram a frenologia em meados de 1800, embora as leituras de frenologia continuassem a ter momentos de popularidade durante muito tempo. Hoje, a frenologia é claramente considerada uma pseudociência. Os métodos de Gall careciam de rigor científico, e suas ideias já foram criticadas pelos cientistas durante seu próprio tempo. No entanto, ele optou por ignorar qualquer evidência que contradissesse suas ideias. Para os cientistas, o sistema de Gall foi construído por um método de puro empirismo. Gall escolheu arbitrariamente o lugar de cada marcação na cabeça. Ele examinou as cabeças de seus amigos e grupos de pessoas com particularidades em comum, e neles procurou traços diferentes do que deveria ser comum. Os cientistas acreditavam que Gall estava extremamente predisposto a ver um ressalto ou uma reentrância no crânio quando já existia evidências do comportamento da pessoa. Experimentos posteriores em pombos mostraram que a perda de partes do cérebro ou não causavam nenhuma perda de função,
ou a perda de uma função era completamente diferente do que teria sido previsto pela frenologia. Ao mesmo tempo, coletaram muitas observações contraditórias, como, por exemplo, uma pessoa de natureza ruim ter traços de benevolência bem desenvolvidos no crânio. A Igreja Católica acreditava que as ideias de um órgão religioso era ateísta e logo em 1802 também começou a implicar com a frenologia. Embora a frenologia tenha sido identificada como uma pseudociência, ela até fez algumas contribuições interessantes para o campo da neurologia. Ela ajudou os pesquisadores a se interessarem mais pelo conceito de localização cerebral. Hoje, métodos de pesquisas modernos permitem que os cientistas usem ferramentas sofisticadas e precisas, como ressonância magnética e exames de PET, para entender mais sobre a localização das funções dentro do cérebro. Interessante esse assunto, não é verdade? Então aguarda só um pouquinho que eu volto depois da vinheta. Frenologia e racismo científico. Embora a frenologia seja frequentemente apresentada como nada mais do que uma pseudociência peculiar do passado, também é importante reconhecer seu lugar como parte do dito racismo científico do século XIX. Ela foi muito utilizada como forma de justificar a escravidão e a desigualdade racial, pois seus defensores sugeriam que ela provava a superioridade biológica dos brancos. Nos Estados Unidos do século XIX, por exemplo, um médico chamado Charles Caldwell usou ideias frenológicas em apoio à escravidão. Ele alegou que os indivíduos de origem africana eram desiguais aos caucasianos em sua constituição mental, e isso com base apenas no seu formato de crânio. Outros médicos da mesma época alegaram algo semelhante sobre as populações indígenas americanas, isso para justificar suas saídas do território onde originalmente viviam. A frenologia foi uma das primeiras teorias biológicas do crime e lançou as bases para o desenvolvimento da escola biológica positiva da criminologia de Cesare Lombroso. A teoria da evolução de Charles Darwin viria a influenciar ainda mais os frenologistas e particularmente a teoria do atavismo, abordada amplamente por Lombroso, segundo o qual os criminosos são retrocessos fisiológicos aos estágios anteriores da evolução humana e, portanto, considerados como quem trouxe na etnia resquícios de raças inferiores. Após a morte de Franz Joseph Gall, em 1828, alguns de seus seguidores continuaram a desenvolver a frenologia, modificando as teorias originais, eliminando todos os termos deterministas que rotulavam, como por exemplo a faculdade de matar e carnívora. Além disso, acrescentaram mais 6 regiões e mudaram muitas das descrições dos órgãos restantes para ficarem mais amigáveis. Também categorizaram os órgãos em grupos maiores, baseados em propensões, sentimentos e intelecto. Passaram a pregar que as faculdades de um indivíduo poderiam ser modificadas ao longo da vida, ou seja, removeram toda a visão determinista e introduziram um potencial de tratamento e mudança, mesmo que os traços continuassem sendo considerados como hereditários. Hoje, a prática frenológica é extinta. Há pouquíssimas literaturas publicadas na contemporaneidade e o pouco que se sabe negativamente associam à fisiognomonia do mesmo modo que fazem quando se fala da teoria lombrosiana. Continue aí ligadinho que já já voltaremos para o nosso último bloco. Frenologia e fisiognomonia. Como ficou evidente, não há nenhuma ligação técnica da avaliação frenológica com a leitura do rosto. Mesmo que ambas falem de elementos da cabeça, a fisiognomonia da face foca primariamente na face, nos elementos dos sentidos e no contorno facial.
A fisiognomonia não foi fruto das ideias de um autor especificamente e não se firma apenas em um método. É um estudo milenar e aperfeiçoado no decorrer de gerações, e o que tudo indica, com berço no Oriente. Entretanto, no Ocidente também já se praticava a leitura do rosto há muito tempo antes de Cristo. Dentre tantos métodos de leitura do rosto, tais como investigação de saúde, a relação com os astros, a relação com os animais, os temperamentos e assim sucessivamente, nenhum deles se dedicaram a interpretar o crânio. A fisiognomonia também não se firma em classificar ordem de grandeza racial, tendo em vista que muitos dos povos asiáticos eram alvos de racismo. Mesmo que estudiosos ocidentais de fisiognomonia de forma isolada viessem a levantar a bandeira de racismo, uma minúscula parte não poderia tomar voz pelo todo. O desconhecimento da fisiognomonia faz com que até mesmo as pessoas mais estudadas e experimentadas a ponham em conjunto com visões racistas e deterministas, como de Gall, Lombroso, Galton e tantos outros. Cada segmento de estudo desses teóricos é diferente e tratá-los como se fossem a mesma coisa só prova que os que acreditam assim não conhecem nada de fisiognomonia. A partir de agora, sempre que você vir pessoas classificando a frenologia como irmã da fisiognomonia, você vai poder dizer categoricamente que não são irmãs nem por adoção. Um forte abraço em todos, do seu querido amigo Rafael Bronísio.